principais coincidências e divergências que eu encontrei na minha pesquisa em termos de políticas públicas para cinema no Brasil e no México, pensando num período como o século XX, início do século XXI, né, é basicamente assim, a inabilidade governamental em encontrar um projeto de longo prazo para viabilizar também no longo prazo uma indústria cinematográfica. A gente sabe que o cinema é uma atividade que se desenvolve de fato aqui na América Latina depois dos anos 30. Isso é comum a toda uma cadeia. A gente teve episódios nos anos 10, nos anos 20, no Brasil, no México, na Argentina, no Uruguai, no Chile, em alguns países também com menor tradição na produção audiovisual aqui no nosso continente, mas indústria mesmo, a produção continuada, México, Brasil e Argentina. Na minha pesquisa, a gente percebe, eu consigo levantar com dados e dados comparados, que nos dois países houve sim, sempre muita vontade, sempre muito empenho, e é normal, assim, em doses maiores e doses menores, conforme os governos, houve sempre muita vontade de fomentar o cinema, de fazer com que o cinema acontecesse, independente dos motivos. Né? No Brasil, por exemplo, no governo do Getúlio Vargas, havia um interesse do governo em trabalhar a ideia e a unidade de nação, tendo o cinema como literalmente um instrumento educativo das massas. Um pouco ao exemplo do que foi feito com o rádio, né, nesse mesmo período. E no México, já nesse período também dos anos 30, começa a haver um investimento, mas não é um investimento financeiro, é um investimento político, um investimento de vontade do governo, no sentido de, sim, fazer com que as empresas tivessem condições de se organizar, fazer com que os profissionais tivessem acesso a material para filmar, fazer com que essas mesmas empresas conseguissem trabalhar erguendo estúdios, contratando profissionais, fazendo, né, os seus filmes, enfim, com uma estrutura de leis, uma estrutura de políticas, de uma maneira geral, que as desse segurança de que eles iam conseguir fazer um filme e iam ter um mercado para escoar. Mas como é que isso foi feito no caso do México? Beneficiando especificamente determinados empresários, determinados grupos, determinados interesses econômicos. Então, já nos anos 30, a gente tem pequenos monopólios de produtoras, pequenos monopólios de grupos exibidores e, em ascensão já, monopólios de grupos distribuidores, os mesmos que a gente vai encontrar nos Estados Unidos, mas convivendo de uma maneira harmônica, tão harmônica quanto o mercado permite, com interesses, com grupos nacionais mexicanos. No Brasil, a gente teve, nesse período dos anos 30 aos anos 40, grupos nacionais atuando na área da distribuição, mas também, digamos assim, submetidos a um interesse ou a uma permissão de grupos estrangeiros. Ponto. Aí a gente começa uma área, digamos assim, uma mudança, dá para falar melhor. Uma mudança no sentido de que a partir dos anos 40 e 50, o mercado latino-americano, ele começa a se tornar muito interessante, já era, sempre foi, né, desde o começo, mas ele começa a se tornar muito interessante para as exportações norte-americanas. Aí o que começa a acontecer? Começa a acontecer um ataque, no sentido mercadológico mesmo, um ataque, uma intensificação da abertura de novas salas, da abertura de salas diferenciadas,
e a entrada de produtos cada vez mais perfeitos, vamos chamar assim, de uma qualidade muito melhor, que o produto local, fosse ele americano ou mexicano, não conseguia atingir. E começou também a se trabalhar o cinema voltado para uma classe média, porque até mais ou menos os anos 30, os anos 40, o cinema era um divertimento muito popular. O cinema era barato, o cinema havia muitas salas de muito fácil acesso. E aí começa a acontecer então, a partir dos anos 50, essa entrada fortíssima dos produtos norte-americanos em número e também em qualidade das obras. E no caso do Brasil, as produtoras brasileiras elas não tiveram dinheiro, elas não tiveram capital econômico, capital simbólico também, e elas não tiveram inteligência para sobreviver por muitos anos. As principais empresas, né, Cinédia, Atlântida, elas foram empresas que cada uma no seu tempo, se você for olhar, foram empresas que duraram pouquíssimo tempo. Foram empresas aí que duraram 10, 15, 20 anos no máximo. A Atlântida até durou mais anos, digamos assim, como o nome Atlântida, mas ela teve uma produção intermitente, ela teve uma produção falha, né, no sentido de continuidade. E os profissionais brasileiros, eles eram megalomaníacos, digamos assim. Eles sempre se afirmaram como produtores de filmes de qualidade, ou seja, voltados para cada vez mais, né, posso até estar falando uma coisa um pouco inexata, porque ou se você for olhar, assim, esquadrinhar bem a produção cinematográfica dos anos 30, 40 e 50, você vai ver que havia muitos filmes voltados para o grande público popular, mas cada vez mais as produtoras brasileiras, elas se pensavam para atingir um extrato médio, uma classe média. E aí não tinha como concorrer. Por exemplo, no fim dos anos 40 ali, com a entrada de O Vento Levou, né, no começo dos anos 40, quer dizer, não tem como comparar um filme E o Vento Levou com um filme mais ou menos da mesma época, produzido aqui no Brasil ou fosse no México, por melhor que seja essa qualidade. E começou a acontecer então um fenômeno social. As classes médias no Brasil e no México, elas começaram a entender que cinema era uma atividade norte-americana. Elas começaram a se afastar cada vez mais da sala de cinema, por uma série de motivos. Aí também havia uma série de motivos internos, como a diminuição de salas de cinema, o surgimento da televisão já nos anos 50. Né? Então, na verdade, em termos de políticas públicas, a coincidência maior que eu enxergo é essa falha em projetos de longo prazo. Porque você vai ver no Brasil, a gente tem anos 30, um tipo de projeto, anos 40, uma continuidade, mas que também não funcionou. Anos 50, uma discussão muito grande em torno de um projeto para o cinema nacional. Anos 60, a gente tem daí a entrada de um cinema mais artesanal, feito por cineastas, com algum apoio do governo, mas não um apoio assim que no longo prazo se mostrou muito significante. Daí, já no fim dos anos 60, anos 70, temos a Embrafilme, que durou aí seus 20 anos, também não conseguiu se manter, por vários motivos, óbvio. E daí, depois dos anos 80, entre os anos 80 e 90, tem aquele hiato, né, entre o fim da Embrafilme, ou a decadência da Embrafilme, o fim da Embrafilme, o início das leis de incentivo, a afirmação das leis de incentivo, e agora, então, esse momento mais atual de cinema que só acontece através de lei de incentivo, ou seja, não dá para falar de um mercado, dá para falar de uma produção apoiada pelo governo. Bom, você me pergunta se há condições de se criar no Brasil, ao exemplo do que aconteceu no México, um banco de cinema. Condições há, com certeza. Porque eu não vou dizer que no México, lá mais ou menos nos anos 40, quando foi criado o banco de cinema, o único caso no mundo, né, nunca houve, fora do México, o caso de um banco exclusivamente dedicado a financiar o setor cinematográfico.
Esse banco funcionou mais ou menos, se eu não estou enganado nas datas, de 1942 a 1979, acho que é por aí, 1976 talvez. Esse banco funcionou como um banco, como qualquer instituição financeira, oferecendo dinheiro com juros, né, cobrando juros, enfim, lucrando também, mas ele financiava exclusivamente o setor cinematográfico, produção, distribuição e exibição. É óbvio que há condições. Não é a questão da condição financeira, a questão é política. Na época, no México, eles criaram, o mercado se organizou, o mercado mesmo, os profissionais de mercado, as empresas, os empresários se organizaram, fizeram pressão política para que houvesse um fomento, né, do governo para com o setor, e o governo respondeu criando o banco. Quer dizer, é uma questão muito mais política, muito mais interna do que estrutural, do que conjuntural. Então, condições há. Agora, se vai acontecer, acho muito difícil, porque daí os outros setores da economia também iam reclamar, né, esse tipo de investimento, esse tipo de proteção, esse tipo de fomento, enfim. Se criasse um banco de cinema no Brasil, se esta medida resolveria o problema de cinema do Brasil, não resolveu no México. E o México é um mercado cinematográfico muito mais desenvolvido que o Brasil. Muito mais desenvolvido em termos de público, porque apesar de ter praticamente 90 milhões a menos de habitantes que o Brasil, eles têm 2.000 salas de cinema a mais, claro que dominada pelo capital estrangeiro, pelo produto estrangeiro, não tem dúvida nem problema de entender isso. Mas não é a questão de se o banco resolveria, né? É uma política, na verdade, maior, uma política mais rica, mais inteligente, mais interessante, e eu acho que hoje em dia não há espaço, o mercado não aceitaria esse tipo de... E eu falo o mercado como uma coisa bem mais ampla, não só o mercado cinematográfico. O mercado não aceitaria um tipo de apoio como esse, especificamente para um setor da economia, e esse setor, vamos falar assim, no setor cultural ainda, né? Setor econômico-cultural. O resto, se eu fosse, por exemplo, do teatro, eu ia ficar louco. Se eu fosse das artes plásticas, eu ia dizer, como assim? O que o cinema tem de tão melhor? Ele já é uma área que é muito privilegiada em termos de investimento, pelo alto retorno que ele dá, pela proximidade tão grande da televisão, né? A possibilidade de trabalho conjunto com a televisão. Não resolveria.